Fala pessoal, então a gente está aqui mais uma vez para começar uma aula com vocês do programa em Python. A gente já fez duas aulas até agora. Uma a gente aprendeu a configurar o nosso ambiente e na segunda aula a gente aprendeu o basicão do shell do Python. Vamos aqui entrar na nossa máquina virtual para a gente poder então começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de dado que a gente tem em Python. Eles são basicamente o tipo numérico, as strings, a gente tem também as sequências, então listas, tuplas, dicionários e conjuntos. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou esperar aqui ele terminar de carregar o sistema. Lembrando que se você não viu as aulas anteriores, é só olhar aqui no canal. A gente tem as aulas, ou então dá uma conferida no blog também. A gente tem todos os vídeos lá. Mais um pouquinho só para carregar o sistema. Aí, então vamos abrir o terminal, porque hoje a aula no terminal interativo vai ser bem mais interessante do que se a gente fizer com scripts. Até porque seria interessante a gente ter uma aula específica só de scripts. Não vou deixar a tela maximizada porque o software que eu estou usando para gravar ele come um pedacinho aqui de cada canto. Bom, então vamos lá então. Python 3. Tá, vamos usar o Python 3 nas aulas. A gente está usando desde o primeiro dia. O Python 2 é muito legal, mas ele não é mais a versão atual, né? Ele é uma versão legada. Ele não tem mais atualização de features e tudo mais. O máximo que tem é bug fix. E já tem aí 6 anos de lançamento do Python 3, então já está na hora da gente começar a usar e espalhar esse carinha por aí, que ele é muito legal. Então, o primeiro tipo de dado que a gente vai ver é o inteiro. A gente pode instanciar a classe, ou então simplesmente usar os números. Tá? A principal utilização dos inteiros é para cálculo. Então, tudo bem, também usa inteiro para fazer referência a índices de coisas, mas isso a gente vai ver mais para frente. Os principais operadores são os básicos, mais, menos, vezes, dividir. Repara aqui que a divisão de inteiros no Python 3 ela retorna um dado que não é inteiro, ok? A gente vai falar disso já já. Se você quiser fazer uma divisão inteira, a gente tem que fazer, por exemplo, 5 por 3. Tá? Então, para divisão inteira vão ser duas barras e não uma. Isso aqui é novidade do Python 3. No Python 2, se você fizesse 5 por 3, ele daria 1, quando o normalmente mais esperado é que fosse um número quebrado, né? Bom, continuando então, esses são os inteiros. A gente tem alguns métodos específicos da classe, mas nenhum deles muito usado. Mais para conversão para byte ou de byte, algumas coisas que não fazem muito sentido a gente falar agora. A gente tem também, né, além do número inteiro, a gente precisa então representar números
quebrados, né, como a gente acabou de ver. Então, para isso a gente tem o float. Então, se a gente coloca 1.0, a gente tem um float. Se a gente coloca 0.5, a gente tem um float. Se a gente faz float 3, a gente tem um float. Provavelmente, se fizer sem nada, ele vai me dar um 0 float. E outra forma de declarar um float aqui seria com notação científica. Então, se eu fizer 1e3, é 10 elevado à terceira. Beleza? A gente faz as mesmas operações com float que a gente faz com inteiros. Então, mais, menos, dividir, vezes, potência. Se eu fizer 2 elevado à terceira. Ou então operação de módulo, né? Se eu quero saber, por exemplo, se o número é par, eu faço um número mod 2, se ele me retornou 1 é porque ele é ímpar, se ele me retornar 0 é porque ele é par. E por assim vai. Seu float. E a gente tem também, né, representação de números complexos. Para quem não lembra o que é um número complexo, ele é um número que tem uma parte real e uma parte imaginária. A matemática usa isso muito. E na computação eu também já vi algumas aplicações interessantes de números complexos. Então, número complexo a gente vai declarar como a parte real mais a parte imaginária. A parte imaginária a gente vai evidenciar colocando ali o J. Pode ser um J minúsculo ou um J maiúsculo. Preciso colocar aqui um J. Tá? Ele vai entender da mesma forma. Outro tipo de dado numérico bastante importante é o decimal. Esse a gente tem que importar a classe dele, então from decimal import decimal. Então se a gente fizer decimal de 1, a gente vai ter 1. Decimal de 1.0, a gente vai ter 0. Vai ter 1, desculpa. Se fizer decimal de 1.01, a gente vai ter 1.01. Se fizer acho que a princípio é isso, né? Então, assim a gente declara um número decimal, a gente pode fazer operações com números decimais e entre números decimais e floats inteiros. Então, se eu fizer 2 vezes decimal 1.01, eu falei 2, escrevi 3, mas tá bom. Olha só, isso aqui é uma bizarrice muito comum por causa do float, tá? Número com ponto flutuante, que é o número quebrado, né? Ele não tem uma representação precisa em binário, então isso aqui acontece muito. Então você poderia fazer simplesmente assim. Aí você garante que a tua representação vai ter uma precisão maior. Por isso que o decimal é bastante usado para cálculos matemáticos, onde você precisa de uma alta precisão. Ele é bastante usado quando você está tratando de dinheiro também. Até porque é possível com o decimal, se eu não me engano, você fixar a quantidade de casas que você vai usar. Então se a gente fizer help decimal, então aqui ele recebe o valor e uma variável de contexto. Olha só. O valor pode ser um inteiro, uma string, uma tupla
ou então um outro objeto decimal. Ah, olha só que eu tava falando besteira, não dá para fixar a quantidade de casas não. Mas isso é o menos importante. O importante aqui é que ele vai ser um. Você consegue fazer operações com muito mais precisão do que com float. E tem outro tipo numérico muito importante, que é o fraction. Também tem que importar. From fraction, import fraction. Fractions, import fraction. Então, fraction. Aí tem várias formas para eu colocar isso aqui. Posso colocar, por exemplo, 1,2. Posso fazer fraction 1/2. Posso fazer fraction 0,5. Posso fazer fraction de decimal. Opa! Aqui. Ok, então esse aqui vai me retornar uma fração. Também consigo fazer operações aqui com frações. Então se eu fizer fraction 1,2 mais fraction 2,3 vai dar fraction 7/6. Então, meio mais 2/3 vai ser 7/6 aqui. Beleza? O que mais podemos ver aqui? Acho que a princípio é isso aqui sobre números. Então, inteiros, número de ponto flutuante, os float, complexos, decimais e frações. Vamos agora para o segundo tipo de dado que a gente vai ver hoje, que são as strings. String nada mais é do que um conjunto de letras. Então, vamos aqui usar uma frasezinha famosa. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Tá, tem uma razão pra gente ter colocado esse carinha aqui. Então, coisas que a gente pode fazer com strings. Primeira coisa, se eu, eu tenho A e eu tenho B. Opa, fechei um negócio demais aqui. Então eu tenho AB. E eu posso atribuir isso também. A, B, AB. E eu acabei de sobrescrever a frase, né? Que inteligente. Se eu fizer assim, olha só. Opa. Não vai funcionar. Porque eu estou tentando concatenar uma string que está numa variável com uma string literal. Isso aqui não funciona. Então, para eu fazer essa concatenação, eu tenho o mais. Olha só. Ficou aqui o B no final. Outra coisa interessante, se eu quiser ter uma string olha só. Então, se eu multiplico uma string, eu vou estar replicando o valor dessa string numa nova string. E eu posso pegar uma posição específica da minha string. Então, eu tinha a minha string A. Se eu fizer A3, eu vou pegar
A posição 3, como o índice começa em 0, eu vou pegar o quarto elemento da minha string, que é exatamente um O. E eu posso fazer isso de trás para frente, eu posso fazer o -3. Nesse caso agora vai ser o terceiro do fim para o começo, vai ser um C. Olha aí. E mais legal que isso, eu posso pegar um trecho da minha string. Posso falar que eu quero começar na posição 1 e vou parar na posição 5. Quer dizer que eu vou pegar da posição 1 até a posição 4. Olha aí. Ou então eu posso falar que eu quero pegar até a posição 5. Ou eu posso falar que eu quero pegar a minha string toda. Ou então eu posso pegar a minha string a cada duas letras. E um dos mais legais, eu posso inverter a minha string. Opa, ficou igual, né? E agora, como é que eu vou saber se eu inverti de verdade? Vamos usar o x. Então, x menos 1. Tá aí. O b estava só aqui no finalzinho, agora ele está aqui no começo. A minha string está invertida. Lembrando que aqui ele vai retornar a string invertida. Então, se eu fizer aqui x, o x continua igual. Isso aqui não altera a minha variável inicial. Ele não altera a string inicial. Vamos dar uma olhada em alguns métodos importantes que a gente tem com string. Então eu posso fazer a.starts with soco. Ó, é verdadeiro. Se eu falar starts with rock. Mentira, né? Posso fazer também a.ends with ocos. Verdadeiro. Obviamente é falso. E aproveitando a deixa aqui, né? A gente pode falar já já de alguns outros tipos de dado antes de passar para a lista. Tá. Se você quiser saber todos os tipos de operações que a gente pode fazer com uma string, é só fazer dir a. Aí você tem aqui, então tem os que a gente estava usando, né? O ends with, starts with. Tem isalpha para saber se é só alfanumérico ou se tem outras coisas. Desculpa, aqui eu acho que isalpha é para saber se é só letra. Isalnum. Eu acho que só é para saber se é alfanumérico, se é dígito, se é decimal, se todas as letras são minúsculas, se é numérico, se é possível dar um print nessa string, se ela é composta só de espaço branco, se todas as palavras começam com maiúscula, se tá só com letras maiúsculas, o join que a gente usa para juntar strings, então join é muito importante. Então, se a gente tiver blá, vamos ver, a.join x. Olha só. O melhor jeito da gente testar aqui o join é usando uma das
das funções mais importantes dele, que é juntar coisas em uma string. Então, se eu tiver, eu vou especificar qual vai ser o separador. Então, eu quero que seja vírgula espaço. Ponto join. Vou colocar A, B, C. Olha só. Interessante, né? Então aqui ele pegou os elementos da lista e juntou eles com o separador que eu escolhi. Tá. Essa é uma das funções mais importantes do join. Das funções não, uma das aplicações mais importantes. A gente tem o split, que serve para quebrar uma string, a gente especifica qual é o separador, ele vai retornar uma lista. Ele é meio que o contrário do join. Starts with strip, strip ele vai tirar os espaços no começo e no final de uma string.